Olá, 16 de abril de 2019, as principais notícias desta terça-feira, agora aqui na TV Difusora. Aumenta a procura pelo pescado na Semana Santa. No esporte, a torcida do Imperatriz ainda comemora título do estadual de futebol. O time recomeça treinamentos hoje de olho no Campeonato Brasileiro e diretoria anuncia reforços. Relatório da Comissão Pastoral da Terra aponta que mais de 16 mil famílias são afetadas por conflitos agrários no Maranhão. No estúdio nós vamos falar sobre os impactos de grandes projetos na região de Açailândia. O Bom Dia Maranhão está começando agora. Ótima terça-feira para você que nos acompanha em todo o estado do Maranhão, aqui pela TV Difusora. Vamos levantar, você que está aí em casa, você que vai para o trabalho, um ótimo dia, uma boa terça-feira. Está na hora, a nossa equipe está reunida para levar o melhor da informação a você que nos acompanha de ponta a ponta do Maranhão. Um abraço aos amigos aí na região Tocantina, aos amigos em Imperatriz, acompanhando a programação da TV Difusora. Daqui a pouquinho vamos trazer as principais notícias da região Tocantina. Vamos a Caxias, da região dos Cocais também. Daqui a pouco trazer as principais informações de lá, aqui no nosso Bom Dia Maranhão, tá bom? Mas nós vamos começar a semana sabendo como é que está a venda de pescado. Nós estamos aí, você sabe, em plena Semana Santa, não é? A procura, claro, aumenta, os preços ficam mais salgados. E aí vamos saber que o Eduardo Ericeira está dando para manter a tradição nessa semana. Ele está num dos centros mais movimentados de venda de pescado aqui no estado. Vamos tentar com o Eduardo agora? Probleminha com o nosso Eduardo Ericeira, daqui a pouquinho ele vem trazendo as principais informações para nós, girando pela cidade, inclusive essa informação importante aí sobre o preço do pescado aqui na capital maranhense, tá bom? Já já, nosso Eduardo Ericeira. Fique ligado porque nós vamos falar agora de segurança. A participação aqui no Bom Dia de Silvan Alves, que terminou agora há pouco o Bandeira 2, ele vai trazer os principais destaques do programa. Silvan, um ótimo dia para você, Silvan. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Vamos começar falando sobre esse caso, mais uma vez, Silvan, lamentável, de agressão a idosos aqui no interior do estado, né? Nós tivemos já ontem, no final de semana, né, um caso de uma tentativa de assalto aí. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse caso, porque chama a atenção, né, a crueldade, inclusive, dos bandidos em relação a esses idosos, né, Silvan? Com certeza. E o simples fato de eles não terem dinheiro, porque são aposentados, o dinheiro daí ia sair, ainda vão receber o dinheiro agora no final do mês, os bandidos se acharam no direito de exigir que eles tivessem dinheiro lá e acabaram espancando os dois idosos, né? O senhor Raimundo Alves da Silva e a dona Raimunda Ferreira Lima. Ela tem 86 anos, né? Ficou com o rosto até desfigurado em função dos socos, agressões. Possivelmente, a polícia acredita que se não fosse a intervenção dos vizinhos, esses idosos eles poderiam até serem mortos, porque eles foram violentamente espancados e começaram a gritar, pedir socorro, até que os vizinhos ouviram e foram lá, o que obrigou esses assaltantes a fugirem, né? Mas eles já foram identificados, o maior foi preso, autuado em flagrante, e houve a participação de um adolescente que também já foi apreendido aí pela polícia. Eles tentaram negar, foram reconhecidos porque as testemunhas, os vizinhos viram quando eles se afastaram correndo do local, e também as próprias vítimas, não é? Fizeram o reconhecimento, mesmo estando ainda no hospital, eles fizeram o reconhecimento desses dois indivíduos que acabaram sendo presos lá pela polícia lá de Coroatá. Silvan, qual foi o outro assunto que você destacou hoje no Bandeira 2, Silvan? Olha, teve o caso infelizmente, desse acidente que aconteceu lá em Alto Alegre do Maranhão, né, onde dois pais de família, dois trabalhadores lá de Souza, no estado da Paraíba, estavam aqui trabalhando, vendendo mercadoria, vendedores ambulantes, e estavam viajando lá pela zona rural lá de Alto Alegre, acabaram caindo uma ponte de madeira, o veículo despencou da ponte de madeira, e aí eles acabaram morrendo, de acordo com a perícia, vítimas de asfixia por afogamento. Eles não conseguiram sair do carro, né, devido ao volume de água do rio, do riacho, né, e só depois que os moradores do povoado se deram conta de que o carro havia caído no riacho. Os corpos foram resgatados ontem mesmo com a ajuda de pá carregadeira para remover o carro de dentro do rio e remover os corpos desses dois trabalhadores. A polícia ouviu lá ontem em Alto Alegre do Maranhão uma terceira pessoa
que seria a colega de viagem aí desses dois que morreram, perderam a vida. Ele disse o seguinte, que não morreu porque ele desistiu de embarcar no veículo, na Hilux, porque teria percebido lá que os dois haviam ingerido bebida alcoólica e também que havia excesso de velocidade aí no deslocamento. Por isso, ele acabou desistindo de embarcar na viagem e conseguiu sobreviver. O depoimento dele foi importante até para identificar as duas vítimas pelos primeiros nomes e também entrar em contato com os familiares lá na cidade de Souza, na Paraíba, onde os corpos devem ser transladados durante o decorrer do dia de hoje. Boa terça-feira para você, Silvan. Tudo de bom? Adalberto, para você também. Bom dia. É o nosso Silvan Alves, que apresentou agora há pouco o Bandeira 2 aqui na Difusora. São 7 horas e mais 6 minutos, 7:06. Agora sim nós vamos saber como está a venda do pescado em plena Semana Santa. Eduardo Ericeira, está dando para manter a tradição, Eduardo? Bom dia. Olá, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão, feriado de Semana Santa chegando, e a gente está em uma área muito movimentada durante esse período, que é justamente o bairro do Portinho, aqui na área central de São Luís, nas proximidades do Anel Viário, e por aqui a movimentação está muito grande. Talvez o pessoal consiga manter a tradição, viu, Adalberto? Os preços estão bem salgados, bem caros. Segundo os pessoal que vende aqui, os comerciantes, o pessoal que trabalha aqui no Portinho, está bem mais em conta do que no supermercado, mas aí o pessoal ainda continua reclamando. Ainda um pouquinho do preço, mas está levando, tem muita gente comprando. Ó, o quilo do tambaqui, por exemplo, a gente já falar aqui que o pessoal que trabalha aqui, que vende, falou que está mais saindo. O quilo do tambaqui, por exemplo, que é um peixe de água doce, está saindo a R$7 o quilo do peixe. É um dos mais procurados aqui no Portinho, segundo os vendedores. Agora a gente vai aqui para os peixes de água salgada. Segundo o pessoal, o que está mais saindo é justamente a pescada amarela, que o quilo é aproximadamente R$28. A pescada branca, o pessoal pode encontrar aqui na área do Portinho ao preço de R$15. E a gurijuba, o quilo está saindo a R$16. Segundo os comerciantes, são os peixes que estão mais sendo comercializados para este feriado de Semana Santa, o pessoal vindo aproveitar. A gente vai mostrar aqui, Adalberto, uma área aqui que está bem movimentada. O pessoal que veio aqui, os comerciantes, consumidores que acordam bem cedo para vir comprar. Muita gente já veio aqui desde as primeiras horas da manhã. Os vendedores começam a comercializar o peixe aqui, o pescado, desde a meia-noite. Já na virada de ontem para hoje, o pessoal já começa a chegar, já começa a trabalhar. E tem muita gente que vem ainda na madrugada, tem muita gente que até inclusive foi embora, que acabou a mercadoria. Agora a gente vai mostrar que, como a gente fala, a situação econômica, financeira está bem complicada, então o pessoal está apelando para tudo. Está vendendo peixe, que já é tradicional, pescado, nesse período de Semana Santa ainda mais. E aqui do lado, ó, o pessoal também está vendendo os temperos, viu? Muito limão, muito cheiro verde. O pessoal também aqui se escondendo, mas está aqui conversando com a gente, viu, Adalberto? A gente encontrou muita gente, esse pessoal que gosta de vir à feira de manhã para fazer a compra. E aqui também do lado tem a pimenta, tem o cheiro verde, tem o tomate, tem a cebola, que é justamente para temperar o pescado. Movimentação boa aqui e, segundo os comerciantes, deve continuar até a Quinta-feira Santa. A gente volta no estúdio com você, Adalberto. Tá aí o nosso Eduardo Ericeira, que claro, daqui a pouquinho vai aproveitar para fazer a feira, né? Fazer aí, comprar seu pescado já para a Semana Santa, separar tudo, deixar tudo prontinho. Já estamos na Semana Santa, né? Geralmente a tradição é principalmente de não comer carne na sexta-feira, mas tem gente que já a semana inteira já vai, ou há vários dias, já vem aí acompanhando essa tradição e vai ser, esse ano, segundo os vendedores, o preço está melhor em relação ao ano passado, né? E existem outras opções além da pescada, que geralmente é a mais cara. O Eduardo mostrou para você aí no detalhe o preço, inclusive, do quilo desses outros peixes, né? Você ligado aqui no Bom Dia Maranhão, são 7 horas e 9 minutos, não perca a hora, em 7:09. Vamos agora à Imperatriz com as férias merecidas do Luiz Carlos Lima. Nós vamos à Imperatriz agora com a Micaele Martins. Seja bem-vinda ao Bom Dia Maranhão, Micaele. Boa terça-feira para você. Oi, Adalberto, bom dia para você também, bom dia a todos. A gente começa a participação com números preocupantes registrados pela Delegacia da Mulher de Imperatriz. Mais um caso de agressão foi registrado neste último fim de semana. A vítima teve até parte da orelha arrancada pelo agressor. O caso, atendido pela Polícia Militar na madrugada do último sábado, chama atenção pela violência. Daniela Gomes de Souza, de 24 anos, teve um pedaço da orelha esquerda arrancada com uma mordida do então marido, José Afonso Anchieta Saraiva. Começou a me agredir, me dando tapa, empurrando, me puxando pelo cabelo, até a gente chegar no meu quarto. E a partir desse momento eu fiquei umas 4 horas
sendo vítima de agressões verbais, de puxão de cabelo, de esganamento. Dados da Delegacia da Mulher em Imperatriz apontam 249 ocorrências em 2019 contra 233 registradas no mesmo período do ano passado. 200 mulheres e 340 crianças foram acolhidas pela Casa Abrigo Doutora Ruth Noleto nos últimos 10 anos. Em 2017, 7 mulheres foram assassinadas no município. Em 2018, o número reduziu para 4, chegando a 1 em 2019. Então, aqui em Imperatriz, a gente tem toda essa rede para receber essas mulheres que precisam de ajuda e a gente vem realmente executando e colocando em prática tudo o que está previsto na legislação. E o número de pessoas desalojadas pelas enchentes começou a cair. Nossa equipe mostra agora a situação dessas famílias que tentam voltar para suas casas aos poucos. A chuva diminuiu, o sol voltou a aparecer, mas os moradores de Imperatriz ainda enfrentam as consequências da grande enxurrada. Fazendo essa limpeza, estou querendo retornar aqui. Estou nas casas ali, não tem como trabalhar, né? O número de pessoas desalojadas começa a cair. 2 equipes da Defesa Civil estão monitorando a volta de muitas dessas famílias por meio de vistorias nos locais mais afetados. Foi feito todo um monitoramento e também feito um cadastro dessas famílias. E a sede, junto com a Defesa Civil, tem feito uma vistoria e a possibilidade de voltar elas para algumas casas, já que está sendo conseguido, por exemplo, Casa do Parque. E também é válido ainda a questão do aluguel social, que está sendo visto também para elas. No Parque Alvorada ainda tem água, ainda tem alagamento. Muitas ruas estão intrafegáveis. Aqui, como você pode ver, não tem acesso, não tem luz. Aí está tudo acabado. A gente está esperando algum acesso, ou pelo menos a luz, para a gente poder voltar. E essas são as informações daqui da região Tocantina. Adalberto, eu volto com você e até amanhã. Até amanhã, Micaele. Ótimo dia para vocês aí em Imperatriz. São 7 horas e mais 12 minutos. Lina Medeiros chega agora com as notícias direto de Caxias. Lina, bom dia. Olá, Adalberto. Sou Lina Medeiros de Caxias e trouxe para o Bom Dia Maranhão uma palestra sobre artes sacras, realizada no Mirante da Balaiada. João Medeiros é advogado e dentista por formação. Trabalha no Hospital Aldenor Abelo, em São Luís. Nesta palestra, realizada em um café no Mirante da Balaiada, ele falou sobre a iconografia dos santos católicos. As imagens elas refletem, na realidade, a história daquele período e características locais. Os jesuítas, que eram a ordem religiosa que vivia no Maranhão, eles saíram daqui por um decreto do Marquês de Pombal. Então, essa imagem ela começou a ser produzida aqui no Maranhão. Quando a igreja volta a ter influência, essa imagem ela continua por causa do devocionário, mas ela é esculpida com um manto sobre o seio. E só a mão colocada em cima do seio, dando a indicação de que seria Nossa Senhora do Leite. A professora e historiadora Dalva Maciel acompanhou a palestra e fez descobertas interessantes sobre o tema. E também uma curiosidade que ele coloca a respeito de São Benedito, né? Sou da paróquia de São Benedito, quando ele coloca por que ele traz as flores, né? No braço, que é um dos milagres, o primeiro milagre de São Benedito, que para esconder que estava levando comida para os seus irmãos escravos, e ele disse que estava levando flores para Nossa Senhora. Né? A palestra sobre imagens sacras foi bastante elogiada pelo público. Caxias tem um acervo sacro belíssimo. E o João, em a sua presente estada conosco, nos abrilhantou, nos iluminou de conhecimento sobre essa arte sacra que é brasileira e que tem a sua particularidade aqui em Caxias. Esta foi a novidade de hoje aqui de Caxias para o Bom Dia Maranhão. É com você, Adalberto. Obrigado, ótimo dia a todos aí em Caxias, ligados na TV Difusora. São 7 horas e mais 15 minutos. No próximo bloco nós vamos falar sobre o impacto da instalação de grandes projetos na região de Açailândia. E você vai ver também uma PEC que quer prorrogar mandatos de prefeitos e vereadores até 2022. Assunto para John Coutrin depois do intervalo. Imagens ao vivo agora da Avenida Beira-Mar, na capital de todos os maranhenses, ali próximo ao Portinho. O movimento já começa a ficar mais intenso nesse horário. Bom dia, volta daqui a pouquinho.
São 7 horas e mais 18 minutos. Você ligado no Bom Dia Maranhão nessa terça-feira. Olha, mais de 16 mil famílias sofrem com conflitos de terra no Maranhão. Os números são de um relatório que acaba de ser divulgado e apontam que as disputas no campo afetaram cerca de 1 milhão de brasileiros no ano passado. Os dados foram disponibilizados pela Comissão Pastoral da Terra. O relatório contém informações, por exemplo, sobre o quantitativo de conflitos por terra. No Maranhão, 16.154 famílias vivenciam esse tipo de situação em 69 cidades. O estado só aparece atrás do Pará, que contabiliza mais de 25 mil famílias em conflito. Aqui no estado, 2 regiões aparecem em destaque pelo número de famílias envolvidas. A comunidade Alzilândia, em Alto Alegre do Pindaré, que registra 2.000 famílias em conflito, e em uma região que compreende uma área de 92 aldeias na terra indígena Araribóia, entre Buritirana, Buriticupu e Bom Jesus das Selvas. Normalmente nós temos comunidades tradicionais vivendo em áreas há muito tempo e de repente chega alguém com um título de propriedade e aí não necessariamente legítimo e se instaura então o conflito entre aqueles poceiros antigos, moradores antigos e aquela pessoa que está chegando. Na maioria das vezes essas pessoas têm a posse e não possuem a propriedade da terra. Em 2018, o Brasil registrou ao menos 24 assassinatos ligados a conflitos por terra. O relatório da CPT também apresentou um balanço que apontou 2 casos de trabalho escravo registrados no Maranhão em 2018. O quantitativo é inferior ao contabilizado pela Superintendência do Trabalho e Emprego no Maranhão, que registrou 4 casos de trabalho escravo, o que resultou em 42 trabalhadores em situação análoga à escravidão resgatados. São situações que nós não podemos mais aceitar no século XXI, né? E o nosso Maranhão, que tem causas disso, concentração, né, de terras, né, falta de condições, de oportunidades de trabalho, de renda, educação também, o analfabetismo neste grupo de trabalho ele é dominante. Então, assim, é uma situação realmente grave. Até bem pouco tempo, o Maranhão era reconhecido tradicionalmente por ser um exportador de trabalho escravo. Mas tendo como base os registros do ano passado, se verificou que essa realidade tem mudado. Em pelo menos 2 ocorrências, nas regiões de Caxias e São Bernardo, foram identificados trabalhadores que vieram de outros estados para atuar de forma degradante aqui no Maranhão. Em Imperatriz, fez uma operação no município de Bom Princípio, né, perto de Caxias, exatamente nessa atividade da extração da palha da carnaúba, onde 20 trabalhadores foram resgatados, provenientes do estado do Ceará, do município Granja, né? E após isso, já também entre setembro e outubro, numa outra operação no município de São Bernardo, né, numa construtora, ali, no caso, executando uma ponte para o município, foram resgatados 9 trabalhadores também oriundos do Ceará. Então, realmente, é um indício, né, de que não só estamos importando, na verdade, também outros trabalhadores de outros estados estão vindo para cá. A forma de implantação dos grandes projetos industriais na região de Açailândia causou uma grande instabilidade. Um dos bairros, um dos povoados historicamente afetados, exatamente de Piquiate Baixo, e um projeto desenvolvido na localidade ganhou visibilidade internacional no Fórum da ONU sobre moradia. No mês que vem sai um novo relatório, inclusive de impacto socioambiental, e sobre o assunto eu converso agora com Danilo Chamas, que é assessor jurídico do Justiça nos Trilhos. Danilo, bom dia. Bom dia, Adalberto. Danilo, a gente vê o impacto desses grandes projetos, em especial no campo da mineração, por exemplo, e é natural que as pessoas fiquem impactadas com situações como de Brumadinho. Vidas, né, foram perdidas ali, mas essa atividade já impacta diretamente o meio ambiente e as pessoas também em outros estados, inclusive aqui no Maranhão, né? Essa região de Açailândia, então, é uma região onde esses casos já foram, inclusive, denunciados internacionalmente, né? Exatamente. A gente, às vezes, fica impactado em casos assim, em grandes tragédias, mas esquece que a mineração ela causa danos, impactos, ela inclusive mata todos os dias. E isso a gente sente muito em Açailândia, especialmente, não só, né? São 23 municípios aqui recortados pela Estrada de Ferro Carajás, aqui no Maranhão, né? Mas em Açailândia, especialmente porque também tem o polo siderúrgico, né? Então se sente ainda mais os impactos da mineração e da siderurgia ali.
Lá em Piquiá de Baixo, quantas pessoas vivem lá na zona rural? Em Piquiá de Baixo são cerca de 1.100 pessoas, né? Mas o impacto ele atinge todo o Piquiá, que tem em torno de 7.500 pessoas. Bom, essa situação lá, pessoas já saíram, deixaram lá a localidade, né? E é um processo também no sentido da construção de um outro espaço para abrigar essas famílias. Como é que está essa situação? Sim, pela organização Justiça nos Trilhos, nós temos assessorado a Associação Comunitária de Moradores num processo em vista do reassentamento, né, da comunidade de Piquiá de Baixo. Né? Dessas cerca de 312 famílias estão contempladas em um projeto que está sendo ainda implementado, né? As obras começaram agora em novembro, né? Na perspectiva exatamente de que essas pessoas possam ter uma vida digna e com saúde. O senhor está vindo a São Luís em especial para finalizar aqui a organização para o lançamento de um novo relatório de impacto socioambiental, né? O que é possível adiantar desse relatório que vai ser lançado oficialmente em maio aqui? Esse caso ele foi denunciado internacionalmente, né? E nós temos uma parceria com a Federação Internacional de Direitos Humanos. Junto com eles, em 2011, foi lançado um estudo sobre o caso. Naquele momento, foram feitas também 39 recomendações para empresas e órgãos do Estado. E aí, daquela data, né, de 2011 para cá, foi feito um novo estudo justamente avaliando o cumprimento ou não dessas recomendações. Então, esse estudo agora que vai ser lançado no próximo mês, aqui, numa atividade aqui em São Luís, no dia 8 de maio, vai trazer então o balanço, né, desses últimos 7, 8 anos em relação ao cumprimento daquelas recomendações de 2011. Nas décadas de 1960, 1970, a área lá, a gente vê a extração madeireira como uma fonte importante econômica lá na região, né? Hoje, como é que está essa situação? Sim, a siderurgia segue como a principal atividade, mas também a agricultura e a pecuária também tem importância ali para a economia da região. Também a produção de celulose também ali na nossa região também é algo que impacta bastante, né? Então são vários ciclos econômicos que vão se alternando, que vão explorando a região numa perspectiva imediatista, sem pensar no futuro, sem muitas vezes dividir, né, essa riqueza com a população local, que acaba ficando muitas vezes com os impactos e as violações. Quais são os impactos na área da saúde assim, mais visíveis? O que é possível perceber de fato lá nessa região diante da implantação desse projeto dessa forma? Já foi confirmado, né, por meio de estudos e exames e análises, né, da contaminação da água, do solo, do ar, e, consequentemente, doenças que são também sentidas pela população, né? No caso de Piquiá, por exemplo, é muito forte o impacto da poluição do ar sobre o sistema respiratório das pessoas, né? Um estudo do Instituto do Câncer de Milão já analisou a capacidade respiratória de todos os moradores de Piquiá de Baixo e notou que os índices são muito altos, são muito além da média nacional em relação às dificuldades de respiração dessas pessoas. Também muitas doenças pulmonares, especialmente, já também foram diagnosticadas. Muitas pessoas têm morrido, infelizmente, precocemente por conta da poluição. E do ponto de vista jurídico, que medidas foram tomadas e assim, qual é o papel do Estado nisso, nessa situação? O Estado, em geral, tem um importante papel, é ele que licencia esses empreendimentos e que deveria fiscalizar e obrigar as empresas a cumprir, a seguir os padrões legais em relação à poluição. Ao mesmo tempo, os órgãos de justiça também têm o dever, né, de agir não só na proteção das pessoas, mas também do ambiente, né? Então, a gente fala muito das doenças, mas esquece também, às vezes, que é todo um ambiente que é afetado, né, e que isso também gera problemas para a sociedade. Então, das medidas foi justamente as negociações em vista desse reassentamento, né? Isso é um processo negociado, mas com participação importante do Ministério Público e da própria Associação de Moradores. E há também algumas ações judiciais movidas por moradores, né? Inclusive já finalizadas, né? Onde as empresas têm sido condenadas, foi reconhecida a responsabilidade das empresas pela poluição e pelos danos. Então, algumas medidas foram tomadas, mas infelizmente a poluição permanece, pouco se avançou em relação a isso.
Para finalizar, o senhor também é advogado de uma das famílias lá em Brumadinho. Como é que está a situação lá em Minas Gerais, do ponto de vista jurídico? O que já foi reconhecido? Como é que está esse processo? Eu tenho atuado também em apoio a uma associação de moradores ali de Brumadinho. Tenho ido algumas vezes para lá, acompanhado algumas audiências. Infelizmente, é uma situação também que se conecta a essa nossa que a gente estava comentando. Inclusive, tem a mesma empresa envolvida, né, a Vale. E mostra mais uma vez o quanto é importante que o Estado atue de maneira firme, que a sociedade reflita sobre esses empreendimentos, né? Que tome medidas para prevenir que esses casos aconteçam, evitar que esses casos aconteçam. Infelizmente lá a situação ainda é bastante caótica, né? Nós temos mais de 70 pessoas ainda consideradas desaparecidas, então famílias ainda com expectativa de encontrar essas pessoas, muita gente com muita dificuldade, a economia do local está sendo bastante afetada, então muitas pessoas estão sendo demitidas, perdendo o seu trabalho, perdendo o seu modo de vida. São uma série de efeitos que ainda estão sendo sentidos e uma lentidão por parte dos órgãos do Estado e da própria empresa em atender essas famílias. Conversei aqui com o assessor jurídico do Justiça nos Trilhos, Danilo Chamas. Obrigado pela entrevista aqui no Bom Dia Maranhão. Eu agradeço muito o convite. Obrigado. Na primeira sessão da semana na Assembleia Legislativa do Estado, 2 assuntos ganharam destaque. A repercussão das críticas do deputado federal Edilásio Júnior sobre a implantação de um porto na região da Península, aqui na capital, e a visita do ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, ao Maranhão. O ministro de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações conheceu a base de lançamento de Alcântara e visitou uma escola no domingo. Já na segunda-feira, participou de um seminário promovido pelo governo do estado, justamente para discutir o acordo de salvaguarda assinado entre Brasil e Estados Unidos, garantindo o uso da base pelos norte-americanos. Houve ali a explanação do que seria esse acordo de salvaguardas, que na verdade trata-se de uma proteção da tecnologia americana, onde nós poderíamos lançar foguetes de qualquer parte do mundo que detém a tecnologia americana, desde que sejamos responsáveis pela salvaguarda tecnológica deles. A base de Alcântara é importante, estava praticamente paralisada, agora com essa cooperação com os Estados Unidos, eu acho que pode até haver transferência de tecnologia, o que é muito importante, a movimentação vai ser maior e os recursos também que vão trazer para o Maranhão vai respingar também em Alcântara e toda a região ali maranhense. A vinda do ministro ao Maranhão foi muito importante para que ele pudesse esclarecer alguns aspectos, principalmente no que diz respeito à manutenção da soberania, a critérios que contemplem a população de Alcântara. Isso é fundamental para que não cometamos mais erros que foram cometidos quando da instalação da base lá em Alcântara, que houve uma repercussão social negativa. Quanto à declaração polêmica e que virou motivo de protestos do deputado Edilásio Júnior durante uma reunião em que ele se manifestou contrário à implantação de um porto aquaviário na região da Península. O público que vai vir para cá é o público que não tem nada a ver com vocês, que não tem nada a ver com a gente, e sem desmerecer, que não entendam mal. Mas o que vai vir para cá é o público C. Vai vir os carrinhos, vai vir mototáxi. Questionados, os deputados também comentaram a declaração. O deputado foi infeliz e até colocou algumas situações, mas que na verdade é de importância para a mobilidade, para as pessoas que usam esse transporte. Nós somos totalmente favoráveis à implantação daquele terminal ali. Eu acho que ele foi infeliz nesse pronunciamento preciso. Eu sou completamente a favor desse projeto e eu acho que é um projeto viável, que dá para ser feito, mas que precisa ser mais debatido. Não faz sentido nenhum esse tipo de segregação. Não existe essa história de onde está uma classe que, em tese, é mais bem favorecida financeiramente, uma outra classe não possa frequentar. Isso não existe, é um argumento que não se sustenta. Aqui é uma cidade de todos e todas as regiões podem ser frequentadas por todos nós, independente de capacidade financeira ou não.
Vamos receber John Coutrin para falar de política aqui com a gente. John, um ótimo dia para você. Bom dia também. Já que ontem a gente falou sobre o assunto, você viu a reportagem agora, o deputado Adriano estava lá participando do mesmo evento, no mesmo local, lá com o deputado Edilásio, já disse que é a favor do projeto, né? O deputado Adriano estava lá do lado do deputado Edilásio nessa reunião, Adalberto, com os moradores da Península. O Adriano, ao mesmo tempo, naquela reunião, ele corroborou, só que ele não vociferou aí contra a classe C, como foi chamada pelo deputado Edilásio Júnior. Mas o deputado praticamente concordou. Mas, claro, diante da repercussão, o deputado Adriano está correto, como ele ponderou na sua fala, enfatizou que é a favor do projeto, mas precisa ser debatido melhor, até para que haja, Adalberto, se explique realmente em relação à infraestrutura do projeto, como será feito, né, pelo governo do estado, de que forma não prejudique ali os moradores da Península, mas acima de tudo beneficia a grande maioria dos moradores de São Luís. John Coutrin, lá no Senado Federal em Brasília, o senador Everton ocupou a tribuna para fazer críticas ao governo federal e aproveitou o espaço também para relatar o que vem ouvindo de vários prefeitos aqui do Maranhão, né? Que praticamente o país está parado, né? Exatamente, Adalberto. Até agora não se sabe quais os rumos, né, que o país deve tomar em relação às políticas públicas do municipalismo. O deputado Everton fez uma fala ontem, ele comentou sobre esse assunto, né? Claro, o deputado Everton inaugurou recentemente, Adalberto, um gabinete voltado para os prefeitos, voltado para os municípios, no sentido de ajudar os prefeitos ali no auxílio técnico, no sentido de captação de recursos. E o deputado, se preocupa com a questão dessas cidades, principalmente do Maranhão, que tem sofrido com essas chuvas. Exatamente, o senador Everton. E ele fala sobre isso, Adalberto. Vamos acompanhar a fala dele ontem na tribuna. Nós, desde o início desse governo, nós temos nos colocado de forma bastante responsável. Então, jamais poderemos ser acusados de que alguma coisa ou que não vem dando certo, não está dando certo por conta de qualquer tipo de posição inconsequente dos parlamentares de oposição do Congresso Nacional. Eu estou aqui, por exemplo, com a prefeita Vanderly, que é do município de Anapurus, lá do Maranhão, eles ali falando a angústia que eles estão tendo, presidente, colegas senadores, em conduzir as políticas públicas do município, porque simplesmente está tudo parado. Os programas na área da educação, todos parados. As transferências todas atrasadas. Aí você vai me dizer, não, senador Weber, é porque lá na educação nós tivemos um problema. O ministro que a gente botou lá, o colombiano, ele, depois que a gente descobriu nos quase 100 dias que ele realmente não entende nada de gestão, porque uma coisa é você ser um bom educador, outra coisa é você ser um bom gestor. Então, como ele não entende nada, nós vamos mudar. Aí a gente vai dizer, não, então tudo bem. Então, era um problema só na educação, mas não é. Eu vou lhe dar aqui um exemplo da assistência social. Nosso amigo, todo mundo sabe da competência dele e da boa fé dele na relação com as políticas públicas do Osmar Terra, deputado federal. Inconteste a boa vontade dele como um homem público. A área social são 3 meses, tudo atrasado os repasses. Os municípios estão sufocados. Na última sexta-feira, inclusive, vários conselhos foram, cargos foram cortados e conselhos foram extintos, conselhos importantes, inclusive. Aliás, amanhã haverá uma discussão aqui no Maranhão sobre o impacto dessa extensão desses conselhos aí, dos órgãos federais, não é? John, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou o orçamento impositivo. Quais são as implicações disso? Bom, ontem mais uma derrota do governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, ali na CCJ. CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, para analisar se os projetos são constitucionais ou não. A prioridade era a reforma da Previdência, a PEC da reforma da Previdência. Estava tudo certo para ser colocada ontem, para ser analisado o relatório, da reforma da Previdência, só que deputados do Centrão, o que é deputado do Centrão? Deputados do Centrão são aqueles deputados daqueles partidos, por exemplo, PP, PR, Democratas, Podemos. Esses deputados se juntaram com a oposição, como o PT, e inverteram a pauta, Adalberto. Olha só, eles colocaram a PEC do orçamento impositivo, inverteram a pauta, tiraram a prioridade da reforma da Previdência e colocaram a PEC da reforma do orçamento impositivo. O que é esse orçamento impositivo? É que o governo acaba obrigando o governo a ter gastos obrigatórios, como, por exemplo, a questão das emendas de bancada. Ou seja, os deputados colocam as emendas e o governo tem que pagar. E diminui o remanejamento do governo, ou seja, praticamente não sobra nada para ele remanejar e investir em outras áreas. E isso foi uma derrota do governo Bolsonaro. O que acontece? É praticamente certo que
essa votação do relatório da Previdência vai ocorrer só depois da Semana Santa, depois da Páscoa. E o detalhe curioso, deputados do PSL votaram a favor da inversão de pauta e votaram a favor desse relatório aí da PEC do orçamento impositivo, ou seja, o governo está tão forte, parece que até os deputados do PSL estão votando contra. João, o nosso tempo está realmente em cima, eu preciso que você seja bem sucinto. Sim. A PEC quer prorrogar o mandato de prefeitos e vereadores até 2022, como é que está essa situação? A PEC, proposta de emenda à Constituição, do deputado federal Peninha, Rogério Peninha, do Paraná, do MDB, e ele quer, Adalberto, prorrogar os mandatos de vereadores e prefeitos até 2020, 2022, para que ocorra somente uma eleição. Ou seja, eleição de presidente, eleição de senador, de deputado, de prefeito, de vereador, somente no ano, Adalberto, para que não haja gastos, segundo ele, nessas eleições que acontecem de 2 em 2 anos, e ele avalia que é necessário, portanto, prorrogar por mais 2 anos os mandatos de prefeitos, mas só que tem uma questão, muitos prefeitos estão ruins, muitos vereadores já querem que o mandato acabe, e isso pode acabar prejudicando aí as gestões, mas, por outro lado, há uma economia por parte do governo federal, unificando as eleições. Obrigado, João. Até amanhã. Até amanhã, Adalberto. Nós vamos para o intervalo, na volta vamos falar de esporte, a comemoração da torcida do Imperatriz na volta do time para casa, já, depois do intervalo aqui no Bom Dia Maranhão. São 7 horas e mais 43 minutos, você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. O Tribunal de Justiça do Estado confirmou que vai realizar concurso público para cargos efetivos. Assunto para Eduardo Ericeira. Eduardo, com o desemprego aí em quase 13 milhões de pessoas e a tal da estabilidade, né, Eduardo? Essa notícia acaba sendo uma boa notícia, né? Pois é, Adalberto, é um período aí de recessão muito grande, dificuldade aí de empregos, e a questão da realização de um concurso público sempre é uma notícia muito animadora. Veio a confirmação aí por meio do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão da realização desse concurso público. A partir dessa confirmação, agora vai vir a fase de contratação da empresa que vai realizar o certame, que é responsável aí, que já é especializada, segundo declarou o próprio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Vai ser uma entidade que já é acostumada a organizar concursos públicos para a realização desse certame. Agora está na fase de contratação dessa empresa, depois constará no edital, segundo informou o próprio Tribunal de Justiça do Maranhão, com 15 dias até de antecedência. As pessoas terão, pelo menos, no mínimo, aí 15 dias de antecedência, as pessoas terão acesso a essa entidade que vai realizar esse concurso público, quer dizer, para ser tudo feito nos conformes. Aí sim, depois vai se ver como é que vai ser feita a elaboração dessas provas, se vai ser classificatória ou se vai ser por eliminação, também quantas questões vão constar, se vai ser discursiva, objetiva, quer dizer, todas essas questões vão ser observadas a partir da contratação dessa empresa que será responsável pelo certame. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão disse também que vai constar a questão do número de vagas, a questão da especificidade de cada curso aí na questão desse concurso público. Também disse que isso tudo ficará constado no edital e que vai observar o edital antes de constar no diário oficial aqui do Tribunal de Justiça, vai observar esse edital antes que seja de fato concretizado. Então, quer dizer, tudo para ser realizado esse concurso público, que deve aí nos próximos dias a gente ter mais informações de como será esse certame. Uma notícia muito boa, como eu disse, uma notícia importante, que é a realização desse concurso público aqui do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Que inclusive vai circular, diz que é outro ponto importante, vai constar além daqui do site do Tribunal de Justiça, o site oficial do TJ Maranhão, também vai circular em um jornal, nas mídias digitais, nas mídias impressas, televisivas, enfim, e também de um jornal de grande circulação nacional. Vai constar esse edital do concurso público do Tribunal de Justiça aqui do Estado do Maranhão. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Vamos conferir agora a previsão do tempo aqui na capital e no interior do estado. Vamos lá? Vamos começar o nosso mapa por 3 cidades. Aqui na capital, São Luís, nebulosidade variável e pancada esparsa de chuva que pode ser acompanhada de trovoada, hein? Previsão, portanto, de trovoada hoje aqui para a capital, mínima de 24, máxima de 31 graus. Lá em Imperatriz, céu parcialmente nublado e chuva ocasional e isolada em torno de 3 milímetros, mínima de 24, máxima de 33 graus. Em Caxias, tempo nublado e chuva ocasional isolada, mínima de 23, máxima de 33 graus. Mais 3 cidades no nosso mapa, aqui a parceria com o Labnet, que é o Laboratório de Meteorologia da UEMA. Bacabal agora, céu parcialmente nublado, probabilidade de chuva ocasional isolada, mínima de 24, máxima de 33.
Em Balsas hoje, céu parcialmente nublado, probabilidade de chuva ocasional isolada, mínima de 20, máxima de 34 graus. Lá em Barra do Corda, céu parcialmente nublado e probabilidade de chuva ocasional isolada. Mínima em Barra do Corda, 24, máxima 32 graus. Veja agora como fica a tábua de marés. Às 4h35, a primeira maré alta com 5,3 metros. Às 10h57, maré baixa 0,8 metros. 16 horas e 57 minutos, ali pertinho das 5 da tarde, nova maré alta, 5,6 metros. Às 23 horas e 22 minutos, maré baixa 0,6 metros. Multas e taxas do Detran vão poder ser pagas agora com cartões de crédito, é isso mesmo. E o melhor é que elas podem também ser parceladas em até 12 vezes. Confira na reportagem de Eduardo Ericeira. O parcelamento pode ser feito graças a uma resolução de 2016 e revista em 2018, garantindo que o parcelamento de multas e taxas de responsabilidade dos órgãos de trânsito, neste caso impostos como IPVA, por exemplo, não entra. A questão do IPVA, e aí a gente precisa ressaltar isso, não faz parte do bojo de taxas do Detran. O IPVA é um tributo que é arrecadado pela Secretaria de Fazenda e por conta disso ele não faz parte dessa possibilidade de parcelamento. Em um levantamento feito pelas bandeiras dos cartões, há uma previsão de arrecadação de 33 milhões de reais aproximadamente até o final do ano, só com o pagamento dos valores devidos na Grande Ilha. Envolvendo todo o estado, o valor sobe para 54 milhões. Muita gente fica em débito, às vezes não tem condição de quitar e o estado deixa de arrecadar também, né? Eu acho que com essa é uma forma de ajudar tanto o Estado quanto os contribuintes. São aceitos cartões de qualquer bandeira. O parcelamento pode ser feito em até 12 vezes. Parcelando fica mais leve, né? Aí a pessoa consegue algo melhor. De acordo com informações repassadas pelo Detran Maranhão, a infração mais cometida nos primeiros 2 meses deste ano pelos condutores na capital foi o não registro do veículo em 30 dias, quando há transferência de proprietário. Em janeiro foram 615 registros e fevereiro contabilizou 383 infrações do tipo. Em comparação ao ano passado, durante o mesmo período, a mesma infração liderou o ranking. Em janeiro de 2018, foram registradas 747 infrações e 449 em fevereiro. Por enquanto, os pagamentos só podem ser efetuados aqui na sede do Detran, que fica localizada no bairro da Vila Palmeira, e também no posto localizado no bairro do Calhau. Mas já há a possibilidade de extensão para os outros postos localizados na região metropolitana, no bairro do Maiobão e também na BR-135, e também para os Ciretrans, localizadas no interior do estado. Você ligado aqui no Bom Dia Maranhão, nesta terça-feira, agora a gente vai falar de esporte. E o torcedor do Cavalo de Aço começou a semana de bem com a vida, né? Depois do time conquistar o campeonato estadual no sábado, a empolgação tomou conta da cidade dos apaixonados torcedores do Imperatriz. Já o time volta a treinar hoje, agora de olho no Campeonato Brasileiro. A taça já está em casa. O jogo no Castelão, no último sábado, consagrou o Cavalo de Aço tricampeão do Campeonato Maranhense. Assim como eles vieram ano passado aqui, tiraram um título nosso, a gente foi lá, deu troco, tomamos a taça de volta e hoje a gente pode dizer, bater no peito e dizer que o Cavalo de Aço é o melhor time do Maranhão na atualidade. A vitória chegou com um gol de Adalto aos 47 minutos do segundo tempo e garantiu a vaga na fase de grupos da Copa Nordeste de 2020. Quando ficou 2-2 ali, complicou um pouco para eles, né? Porque a gente precisava mais só de um gol para que a gente fosse campeão e graças a Deus, Deus nos abençoou com um gol de Adalto e graças a Deus conseguimos o título. Os jogadores tiveram 2 dias de descanso, mas a folga já acaba nesta terça-feira com academia pela manhã e treino no estádio à tarde. Afinal, é preciso estar em forma para os próximos jogos. Temos também agora o campeonato da Série C, que dia 27 faremos a estreia aqui em Imperatriz contra o time do Globo do Rio Grande do Norte. E a nossa equipe vem evoluindo e provavelmente estaremos fazendo algumas contratações pontuais apenas para dar uma alinhada no elenco.
muito legal, né? Os jogadores recebidos aí no carro do Corpo de Bombeiros, desfile a céu aberto na cidade, enfim, uma festa merecida para o Imperatriz no final de semana e hoje, a partir de hoje, já no Campeonato Brasileiro. Vai lembrar que o Imperatriz garantiu vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste do ano que vem. Pelo Campeonato Brasileiro da Série C, o Cavalo de Aço entra em campo semana que vem contra o Globo Futebol Clube do Rio Grande do Norte. Ontem a diretoria anunciou que deve trazer pelo menos 4 reforços. As posições, um zagueiro, um volante, um atacante e um lateral direito. Por enquanto, as contratações aí, em relação às contratações aí, os nomes que vazaram foram do Val Barreto, que já foi do Moto Clube, atacante, e do Eloir, meio-campista, que estava no Maranhão. O Atlético Clube também deve acertar os detalhes aí, ser anunciado oficialmente. Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias no portal MA10. Fique ligado na nossa programação ao longo do dia. Amanhã, no programa, nós vamos falar sobre acessibilidade e turismo. O que uma coisa tem a ver com a outra, hein? Há um grupo, inclusive, de professores da Universidade Federal do Maranhão, várias outras instituições debatendo o assunto. Amanhã o assunto vai ser debatido e aqui no Bom Dia Maranhão a gente vai trazer um pouco mais sobre essa discussão. Discussão que é bem contemporânea, né? A acessibilidade é fundamental para todos, na área do turismo também. Uma cidade receptiva, uma cidade que tem acessibilidade. A gente vai falar sobre esse assunto e é um desafio muito grande também para as cidades que são patrimônio histórico da humanidade. Cidades históricas, em geral, têm uma dificuldade grande, mas a gente vai falar de algumas experiências exitosas no mundo. Vamos contextualizar isso aqui no nosso estado do Maranhão, em especial nossa capital, São Luís, e saber como é que anda essa discussão do ponto de vista também acadêmico sobre acessibilidade e turismo. Amanhã, aqui no Bom Dia Maranhão, tá bom? Para você, um ótimo dia. A gente vai atualizando você no nosso portal MA10 com as principais notícias desta terça-feira. Tudo de bom? Fique com imagens ao vivo da capital de todos os maranhenses aqui no centro da cidade. Olha só, o tempo nublado, mas há possibilidade hoje de chuva com trovoada a qualquer momento. Essa é a previsão do Laboratório de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão. Você tem imagens ao vivo próximo ao Palácio da Justiça, aqui à esquerda, centro histórico da capital maranhense, o centro de São Luís. Movimento, por enquanto, o trânsito é tranquilo nesse setor da cidade. Tempo, eu repito, nublado nessa manhã de terça-feira aqui na capital. À direita aí, Palácio dos Leões ao fundo e o Palácio La Bardieri, a sede da Prefeitura da capital. Até amanhã, a gente volta, a gente se encontra amanhã no Bom Dia Maranhão, às 7 da manhã. Até lá!